Consultório Médico Dr. Marcos Aurélio do Amaral, CRM 55066. Ortopedia e Traumatologia, Medicina do Trabalho. Agende já a sua consulta. Rua Antônio Teófilo 674, próximo a Sabesp. Telefones 19 3656 2593, 19 3666 1541. Consultório Médico Dr. Marcos Aurélio do Amaral. Está começando mais um Saúde em Foco. Hoje nós vamos conversar com o pediatra Dr. Eduardo José Prado e vamos saber um pouquinho mais sobre a amamentação, como é que foi a pandemia no consultório do Dr. Eduardo, como é que as mães se sentiram até um pouco estressadas diante dessa pandemia, mas tem muita coisa para a gente conversar. Doutor Eduardo, muito obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio da TVD. E eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a postura para amamentar. Então, às vezes você vai no supermercado e você vê uma mãe com a criança pendurada no caixa e a criança mamando. Então, quais os cuidados que a mãe teria que ter, né, no ato de amamentar? Bom, antes de mais nada eu queria agradecer o convite, e a TV Direta sempre ela é solícita e a gente gosta de estar aqui, e se a gente puder esclarecer alguma coisa com relação à pediatria, né, que é a minha área de atuação, vai ser muito bom. Aí, começando até um tema muito bom, né, Sônia, justamente com relação à amamentação. Então, a amamentação é um processo, na verdade, que a gente chama assim, ela é de livre demanda, tá bom? Existe um único alimento que é insubstituível, que é justamente o leite materno. Daí a importância justamente da mãe tentar amamentar o seu filho. E essa amamentação, o fato de dar o leite materno, ele deve ser de forma exclusiva, quer dizer, não há necessidade de a gente dar nenhum outro tipo de alimento durante os 6 primeiros meses de vida. É óbvio que essa criança vai sofrer o processo de puericultura, a gente vai pesar, vai medir, para a gente ver se na verdade a amamentação está transcorrendo de uma maneira adequada. Agora, com relação ao local, ao horário, isso é livre demanda. Se a mãe sente-se segura e está confortável para amamentar na fila do supermercado, não vejo problema algum, tá bom? E agora, com relação à posição de amamentar, existe alguma posição que é mais fácil. A gente sempre fala assim, a barriga do bebê acolada ao corpo da mãe, ela em certo decúbito um pouquinho elevado, tá? O pescoço sempre bem retinho, de forma que ela abocanhe não só o bico, mas quase toda a areola, para propiciar que ela faça a extração de uma maneira mais fácil. Mas o jeito de amamentar é o jeito que a mãe sente-se segura e confortável, contanto que ela deu o leite materno para o seu filho. Agora, nós tivemos um episódio triste que nós acompanhamos há uma semana atrás, sobre uma mãe que estava amamentando uma criança, ela dormindo, ela na cama, acho que ela deve ter colocado o bebezinho, e ela acabou, acho que, virando em cima do bebê. Então, não é aconselhável você deitada e amamentar na cama? Você pode amamentar deitado, sem problema algum. O que você não pode é dormir com o bebê na cama. Aí é outra coisa. Então veja bem, aí nós estamos entrando na parte da prevenção de acidentes. Então a gente amamenta, tá bom? E depois a gente devolve o bebê para o seu local, que não é a cama da mãe, tá? Então veja bem, o eventual eu colocar o bebê junto a mim é uma coisa, o todo dia e toda hora não. Lembra que a mãe, ela está cansada, ela trabalha às vezes o dia inteiro, tá bom? Ela deita e ela dorme. Então, não é infrequente a gente ver relatos justamente das mães, não só que deixaram o bebê cair porque ela adormeceu, mas da mãe que dormiu sobre o bebê. E a gente já tem casos até, infelizmente aconteceu num serviço que eu trabalhava, um serviço de referência, em que a mãe, apesar de ter sido orientada várias e várias vezes pelo serviço da enfermagem, orientação dos médicos, ela dormiu sobre o bebê e o bebê veio a óbito. Então isso é uma coisa que não pode acontecer. Ela amamenta e devolve o bebê para a sua caminha. E lembrar que a posição do bebê ficar depois da amamentação, ou sempre, a gente sempre devolve ele em decúbito dorsal, quer dizer, é barriga para cima,
costas para baixo, de forma a gente prevenir, chama síndrome da morte súbita. Não há o risco de aspiração da bebê. O bebê que corre o risco de aspirar o conteúdo do vômito é o bebê sabidamente doente. Aquele bebê que tem algum problema neurológico grave, ou principalmente aquele bebê que é fissurado, que é portador da fenda palatina, aquela goela de lobo. Então, sempre a posição de deitar o bebê, barriga para cima. Mesmo após ter sido amamentado. Mesmo após ter sido amamentado. Lembra, Sônia, que ele, quando você coloca o bebê, ele não vai ficar com a cabecinha para cima, ele vai ficar com a cabeça para o lado ou para o outro. Então, não corre o risco de aspiração. Nós estamos falando de crianças normais, né? Doutor Eduardo, agora o leite, ele é um alimento completo. Ele protege a criança sobre, assim, de todas as enfermidades ou não? Como é que, porque falar, olha, você tem que amamentar até 6 meses, teu filho não vai ficar doente e tal. Como é que é essa, a qualidade não, o leite materno, como é que ele atua no corpo da criança? Então, o leite materno, primeiro, é aquilo que a natureza proveu para a mãe dar para a sua cria. Isso acontece em toda a natureza, não só na espécie humana. Veja bem, o leite na espécie humana, a proteína que vem nele é a proteína própria da espécie humana. Lembra que se a gente for dar uma fórmula, quer dizer, uma fórmula infantil, o mais famoso de todos, para a gente só pontuar, por exemplo, o leitinã. A proteína que vem no leitinã é a proteína do leite de vaca, que a natureza preparou para o bezerro, não especificamente para o bebê. Mas independente disso, quer dizer, esse leite ele vem com a proteína própria da espécie, ele vem com a sua composição correta, ele é uma substância viva. Dentro dele a gente tem bactérias que protegem e colonizam o intestino contra doenças, tá bom? Ele vem com a quantidade de ferro que é suficiente para o bebê, né? E a temperatura, né, a temperatura adequada, né? A temperatura, então, ele vem na composição, na temperatura e na quantidade que o bebê necessita. E lembrar que a composição do leite materno, ela muda conforme transcorre a mamada. Então, o leite no começo da mamada é um leite mais rico em água e sais. O leite do final da mamada é um leite mais rico em gordura, aquele que dá saciedade maior ao bebê, aquele que vai reclamar menos de fome, vai fazendo engordar mais e vai fazer a mãe produzir também mais leite materno. Então, o leite, né, quer dizer, a natureza, quando nós fomos feitos, quando Deus inventou a gente, quer dizer, ele já fez tudo isso pensando nessa situação. Então não há necessidade, lembra bem que a gente fala, é livre demanda. O bebê escolhe o horário, a quantidade local e a quantidade que ele necessita. Não tem esse intervalo, falar, olha, tem que mamar de 3 em 3, 4 em 4, não é bem assim. Não, é livre demanda, Sônia. O bebê faz o seu horário. Lembrando que a gente está falando que se a mãe deixar o bebê mamar, principalmente o leite posterior, que a gente chama que é aquele leite mais gordo, quer dizer, isso dá uma saciedade maior nela, quer dizer, essa amamentação vai transcorrer de um tempo um pouquinho mais longo. Às vezes ele mama muito aquele leite do comecinho da mamada, então o bebê está sempre com fome. É como se a gente fosse lá comer um bifinho com salada, daqui a pouquinho você vai estar com fome. Eu comi uma feijoada, daqui eu vou demorar mais tempo para ter fome, né? Ter fome. Então, vou entender. Agora, doutor Eduardo, logo na primeira consulta, até antes da primeira consulta, lá na maternidade, quando o senhor recebe o nenê, são feitos alguns testes, né? E eu acho que, principalmente com a medida da cabeça, que é do encéfalo, aqueles testes que são feitos, tudo isso é para uma pesquisa de alguma anormalidade na criança, no recém-nascido? Então, vejamos, quer dizer, o bebê nasceu, a primeira coisa que a gente faz é que sempre, na maternidade de Mococa, sempre vai ter um profissional pediatra que vai recepcionar o seu bebê. Se você fez a opção de ser um parto particular ou parto convênio, você vai escolher o seu pediatra de preferência. Porém, no parto SUS, né, quer dizer, sempre terá um pediatra lá. O que acontece? Quer dizer, o pediatra vai recepcionar o nenê, ele vai dar os primeiros cuidados do bebê. Eu lembro, eu estou aqui em Mococa desde 1989, e as coisas mudaram muito. Então, o bebê, hoje, praticamente, ele não fica no berçário, tá bom? Ele já fica com a mãe direto.
Então, ele nasce, ele estando em boas condições, ele é alojado com a mãe, ele fica no alojamento conjunto. Ele não vai ao berçário. Ele vai ao berçário, na verdade, assim, por uma dificuldade técnica nossa, que a gente tem por falta até de pessoal, justamente ele vai para ser pesado, medido, essas coisas durante o dia, porque geralmente a internação do bebê é 2, 3 dias, mas ele volta em seguida para a mãe. E a gente passa nos quartos orientando as mães com relação à parte da amamentação, e hoje a gente tem uma equipe de enfermagem que foi treinada por isso. Então, a gente fala assim, eu costumo dizer, a gente é pobre, mas é limpinho. Então, procuramos fazer as coisas muito certas. Então, procuramos dar um bom atendimento, apesar da gente saber da nossa limitação, principalmente com relação à parte de pessoal, que a gente sabe que é mais limitado o número de pessoas que tem na maternidade para cuidar das mães e dos bebês. Sim, mas aí, no caso, voltando à pergunta, sobre testes que são feitos, tem alguns testes que são feitos na maternidade. Obrigatoriamente, quer dizer, quando o bebê nasce, a gente vai examiná-lo, fazer um exame clínico geral, você vai ver se ele é portador de alguma anomalia, se ele tem uma malformação, né? Então, você falou da mensuração do bebê, não só o peso, a estatura, o perímetro cefálico, o perímetro torácico, tudo isso é feito ali na hora do nascimento, tá bom? Depois que a gente vai ver, então o que é feito na maternidade? Nós temos o teste do coraçãozinho, que é feito entre 24 e 48 horas do bebê. Isso é tudo gratuito, tá bom? Não cobra nada, isso faz parte do pacote. O teste do coraçãozinho, tá bom? Isso é para a gente descartar o que a gente chama de uma cardiopatia congênita crítica, tá bom? E às vezes a gente acontece da gente ter, tá? Estamos falando de doenças que não são frequentes, são doenças mais raras, mas isso a gente previne. Com relação ao teste do olhinho, a gente faz na maternidade, tá bom? E o teste do pezinho, na verdade, para o bebê, quando eu testo o pezinho, ele precisa ter uma condição, ele precisa primeiro estar sendo alimentado e ele precisa ter pelo menos 48 horas de vida. Tá? E hoje, para operacionalizar isso no Sistema Único de Saúde, quer dizer, esse teste ele é colhido nos postos de saúde da maternidade, da cidade. Mesmo porque 48 horas a mãe já saiu da maternidade. Habitualmente ela sai por volta de 48 horas. Veja bem, se ele não tiver 48 horas completo, não podemos colher o teste do pezinho. Então, hoje aqui em Mococa, especificamente em Mococa, que é o teste do pezinho, ele é colhido nos postos de saúde na rede pública municipal. E quando o bebê é um convênio particular, ele faz a opção de colher em algum laboratório, e se ele fizer a opção de colher na rede pública, ele também pode ser colhido também, né? Certo. Agora, e a audição? Existe um teste? Foi bom você falar. Também esqueci de falar. O teste da orelhinha é feito, também é gratuito. É uma triagem auditiva neonatal. Ela é universal para todos os bebês que nascem. Então, vamos repetir. É feito o teste do olhinho, é feito o teste da audição e o teste do coraçãozinho. E o teste do pezinho, ele é feito nos postos de saúde, até porque, foi que a gente falou, geralmente o bebê precisa de 48 horas pelo menos para ser colhido isso. E tudo isso é feito de forma gratuita para os usuários do Sistema Único de Saúde. Certo. Doutor Eduardo, a mãe amamentou a criança até 4 meses, vamos falar. E ainda não deu mais leite, ou ela não tem mais leite. Quais são os primeiros alimentos que vão entrar aí nesse caso? Porque ele é novinho, continua com leite mesmo não sendo da mãe? Sim, então vamos, assim, lembramos que nós temos um problema, na verdade, hoje, que a licença maternidade no nosso meio, ela dura 4 meses, tá bom? Então, acabou. Existem algumas indústrias, algumas prefeituras, os serviços, na verdade, que esse serviço ele foi estendido até os 6 meses, porém hoje a legislação ela fala que a licença maternidade dura 4 meses. Tá? 4 meses. Para esses serviços que fazem a opção de estender até os 6 meses, eles têm algumas benefícios fiscais, que eu não sei exatamente o que é, mas pode ser estendido até os 6 meses de amamentação. Mas na grande maioria das vezes acaba voltando 4 meses. É lógico que essa mãe que volta ao mercado de trabalho, ela não vai conseguir amamentar. Então, porque a legislação permite que ela tenha 1 hora de amamentação por dia. Tá? Então, mas vamos supor, pensamos aqui em Mococa, ela mora lá no Nenê Pereira Lima, porém ela trabalha lá na Coab 2, então ela não vai conseguir fazer isso. E o empregador tem a possibilidade de concentrar essa hora, dar dois intervalos de 30 minutos durante o dia, pela manhã e outra no período da tarde, então concentrar isso em um período único. Né? Então, mas às vezes fica difícil dela
amamentar. O que a gente orienta então, quando é? A gente orienta que ela faça o armazenamento desse leite. Então ela pode tentar tirar o leite materno e deixar guardado para o seu bebê, tá bom? Tem uma técnica tudo certinho para a gente fazer, porque lembra que apesar do leite materno ser o melhor alimento para o bebê, se a gente não tirar, não guardar e não armazenar esse leite de uma forma adequada, a gente pode dar para o bebê um alimento que está potencialmente contaminado, tá? Mas lembrar de novo que o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Então, nesse caso específico, ela pode tentar guardar o seu leite e oferecer para o bebê. Esse leite em refrigeração, quer dizer, guardado em refrigeração, tirado de moderação certa, ele é válido mais ou menos por 12 horas. E ele guardado no freezer, de uma forma correta, ele é válido por mais ou menos 15 dias. Então, ela tem um tempo para fazer isso. Agora, na falta do leite materno, a orientação que a gente faz é sempre o leite formulado. O leite formulado qual que é? Aquele que a indústria adequou à necessidade nutritiva do bebê, que não é o leite de vaca. Esse não deveria ser oferecido, fundamentalmente, durante todo o primeiro ano de vida. Após o primeiro ano de vida, a gente poderia até oferecer um leite para ela. Então, habitualmente, como é que isso transcorre? O aleitamento até por volta do 6º mês. A partir do 6º mês, a gente começa a introdução dos outros alimentos. Aí nós vamos começar justamente com a comida. Então vai com a fruta, com a papinha e assim por diante. Legumes e tal. Exatamente. Agora, uma questão muito comentada infantil é a obesidade infantil, doutor. Então, aí não é o pediatra que vai resolver. Aí não é uma questão mais assim de educação, da mãe. Ela tem que entrar mais. E qual a idade? Desde pequenininho ela tem que educar? Tudo começa desde do nascimento. Lembrar que até o aleitamento materno ele é estimulado como uma forma de prevenção da obesidade infantil. Mas a obesidade, na verdade, isso é uma pandemia mundial. Nós estamos vendo a pandemia do Covid, mas a obesidade é uma pandemia mundial. Ela não é problema só nosso. Veja bem, a Michelle Obama nos Estados Unidos, do governo do Barack Obama, lançou uma campanha americana porque eles têm um número extremamente grande de pessoas obesas, tá bom? E esse é um preço que nós pagamos pela nossa vida moderna. Então, se você lembrar, que a gente é um pouquinho mais, vamos dizer, mais velhinho, né? Então, quando nós éramos crianças, nós brincávamos na rua. Então, a gente corria, tinha pega-pega, tinha o futebol na rua, tinha o taco, tinha o bete, né? Tá bom? Cabra cega, tá? Hoje em dia as pessoas deixam os filhos brincarem na rua? Não deixam mais. A insegurança tá é uma coisa bastante grande. E o que acontece? Lembrar que houve uma mudança também no estilo de vida. A mãe, por exemplo, ficava presente em casa, então ela fazia comida em casa. Hoje em dia, quer dizer, a mãe está no mercado de trabalho, então fica mais difícil disso acontecer. Então, quer dizer, os alimentos industrializados são mais ricos em gordura, são mais ricos em caloria, em açúcar, tudo isso. E isso associado, quer dizer, a mudança do hábito alimentar, a inatividade ou a pouca atividade física da criança está associado ao ganho de peso. A natureza nos mostra isso. A gente tem um cachorro em casa, você começa a tratar da comida com ele, ele fica paradão, o que vai acontecer? Ele vai ficar obeso. A natureza não nos fez assim. Ela nos fez para a gente, na verdade, a gente comer o suficiente, tá bom? Para o dia a dia. Só que hoje a gente não tem mais a falta, teoricamente, do alimento. Da imensa maioria das famílias, a gente tem, às vezes, até o excesso de alimento. Estou falando, às vezes, não da qualidade, mas em quantidade pode ser ofertado, né? Tá bom? Então, o que a gente observa hoje é que realmente há um aumento muito grande da obesidade, inclusive da obesidade infantil. Esse vai ser um problema de saúde pública mesmo. Então, e difícil de ser tratado, não é complicado? Então, porque na verdade a abordagem disso deve ser multidisciplinar, de multiparâmetros. Então, começar com relação até um incentivo ao aleitamento materno, tá bom? A gente propiciar informação, né? Para as pessoas. Tem a impressão que, na medida que a gente aqui no Brasil, nós tivemos as escolas de tempo integral, quer dizer, se a criança passa mais tempo na escola, ela faz a refeição na escola, isso for guiado por nutricionista, talvez a gente está dando um passo na resolução do problema. E lembrar que nós temos que propiciar essas crianças que têm atividade física. A recomendação que a gente passa com relação à atividade física é que as crianças tenham atividade física extenuante, que ela se sinta cansada, que era o que a gente fazia quando a gente era criança. Chegávamos em casa, nós estávamos cansados, suados, no mínimo 5 vezes por semana. Hoje o que acontece? Quer dizer, a criança fala, mas celular. Mas meu filho faz, doutor Eduardo, ele faz aula de natação 2 vezes por semana, 1 hora.
2 horas na semana, isso é muito pouco. A gente saía de casa, você chegava de casa, no tempo que a gente estudava, era criança, chegávamos de casa meio-dia, 1 hora a gente comia, fazia a tarefa rapidinho e saía para a rua, e aí tinha que a mãe da gente ir buscar a gente à tarde, né? Vem para casa, tomar banho, que o papai está chegando para você jantar. Passávamos o dia inteiro na rua brincando, né? Então, é o que está faltando, atividade física também para essas crianças. Uma outra coisa é o choro. Então, quando que o choro da criança, ele indica algum transtorno, alguma coisa, porque a criança faz birra, é uma coisa, e tem o choro. Então, às vezes, o choro, a mãe não consegue identificar algum problema atrás desse choro, doutor. O choro pode indicar alguma situação? Né, o choro, na verdade, é um sinal de insatisfação da criança. É alguma coisa. Você falou até quando em relação à birra. Eventualmente pode até ser birra. Mas a gente tem que procurar reconhecer por que ela está chorando. Então, no bebê, primeira coisa sempre a gente consolar, talvez seja a fome. Mas olha, ele acabou de mamar. Mas será que ele está sujo? Será que está com frio? Será que ele está com calor? Será que ele está com dor? Mas a mãe, ela sabe reconhecer o choro da criança, qual é o motivo que está acontecendo. E lembra bem, se eu não tenho nenhuma insatisfação dessa, também não tem motivo para estar chorando. É lógico, o choro imotivado, então ele sempre é motivo de preocupação. Então eu tenho que procurar a causa disso daí. Agora, uma criança que hoje em dia, vamos falar, mal criada, por exemplo, eu jogo no chão, eu choro, eu grito, eu esperneio e o papai me faz o que eu quero, o que eu vou fazer a próxima vez que eu quiser uma coisa? Vou repetir a mesma coisa. Então, na verdade, não deve ser incentivado esse tipo de comportamento, né, com relação à criança. Então, a mãe e o pai têm que ter segurança de, na verdade, educar o seu filho. E tentar identificar, assim, o choro quando ele tem uma causa. Porque, às vezes, a mãe não... A criança chora demais e não consegue identificar o que... E ela fica nervosa, é uma coisa assim que preocupa, não preocupa isso? Então, o que a gente sabe, por exemplo, né, o choro de causa imotivada sempre é um motivo da gente procurar. Tem que ter um motivo para ela estar chorando, ter um desconforto. Então, nós vamos procurar isso daí. É lógico que a gente vai fazer a anamnese, vai ver o que está acontecendo com a criança, ela está doente, não está doente, tá bom? Então, você vai tentar identificar qual é a causa disso aí. É lógico, estou chorando, o choro não passa, tá bom? Isso está me preocupando. Isso está, por exemplo, está tendo um comprometimento sobre o estado físico da criança. Uma criança que não está, que era uma criança que era alegre, não está mais alegre. Uma criança que está febril, e não tinha febre. Uma criança que está recusando a alimentação, que antes não recusava. É lógico, são todos sinais de alerta. Nós vamos juntando isso no pacote até para a gente ver da onde está vindo esse choro. E é lógico, tem várias causas. Na verdade, ele pode estar doente, não pode estar doente, né? E a gente tem que identificar e tratar exatamente a causa, aquilo que está acontecendo. Vamos supor, ela está chorando porque ela está realmente doente, ela está resfriada, está muito congesta, está com uma dor de ouvido. Vou tratar a dor de ouvido, isso tudo vai melhorar, tá bom? Mas vamos falar, mas outra causa, olha, mas eu estou chorando bastante, mas porque, na verdade, eu tenho uma doença do refluxo gastroesofágico, então eu tenho uma esofagite, então vou tratar a esofagite, né? Mas eu estou chorando porque eu estou com fome, tá bom? A criança não fala, então tem que ficar bem esperta, né? Mas ela também, é muito interessante isso, viu, Sônia? Mas a criança não fala, mas a criança não mente. Tá bom? Diferente do adulto, né? A criança não mente. Então a gente olha, a gente que é pediatra, então você olha e você sabe, essa criança, ela está doente ou ela não está doente. Depois de algum tempo da profissão, a gente é capaz de dizer, essa tem alguma coisa e essa não tem uma coisa. Simplesmente assim, ela não mente. O olhar dela é revelador. Então, para concluir, doutor, a gente sabe que a mãe, quando o neném nasce, ela tem aquela preocupação do pediatra, e vai uma vez por semana, depois vai uma vez por mês e tal. Depois ela começa a distanciar essas consultas, né? Então, quando a criança tem 5, 6 anos, então ela nem lembra que tem o pediatra, ela lembra se ele tiver alguma coisa. Então, como é que o senhor vê isso? Isso é normal no dia a dia, no consultório? Sim, então durante o primeiro ano de vida, as mudanças do bebê acontecem de uma forma muito rápida e constante. Então a gente deve averiguar e deve ver como é que isso está transcorrendo, até como forma da gente detectar precocemente se tem alguma anormalidade.
não só no crescimento, mas no desenvolvimento da criança, tá bom? Então, as consultas que a gente chama isso de puericultura, a puericultura, teoricamente, é uma consulta de normalidade, em que a mãe leva o seu bebê lá e que ela vai me contar. Olha, como é que está transcorrendo a amamentação, como é que está transcorrendo, ele é portador de alguma doença atual, vamos supor, está com tosse, está com chiado, está com febre, tá bom? Nós inquirimos, não, então, a parte de todo o desenvolvimento neuromotor, olha, mas ele está sentando, ele não está sentando, está virando, não está virando, está falando, não está falando, tá bom? Todo inquérito alimentar, você fala, de acordo com a idade da criança. Então, olha, mas o que você está dando para ele, de que forma que você está dando, quanto que você está dando, até para a gente saber se a quantidade, a forma está sendo adequada, tá? A parte das vacinas, que é muito importante, tá? As vacinas estão em dia ou não, e relação ao sono, tá bom? Ao sono da criança, como é que ele está se comportando ou não, e faz parte de toda essa consulta. A gente ainda faz orientação com relação a tudo isso, alimentação, vacinação, desenvolvimento, até da prevenção de acidentes domésticos, acidentes em casa. A gente faz parte da consulta pediátrica de puericultura, tudo isso. Então, isso são consultas de normalidade. Então, nos primeiros anos, elas são mais frequentes. Nos primeiros 6 meses, a gente falaria até mensalmente. Depois do primeiro semestre, podemos deixar cada 2 meses. E depois do primeiro ano, quer dizer, as mudanças já não estão se acontecendo com tanta frequência e a mãe também já está mais segura. A não ser que a criança seja portadora de alguma doença, alguma coisa que precisa de acompanhamento mais de perto, né? Mas sempre que está doente, a ideia é procurar o pediatra. É lógico. Ô, doutor Eduardo, nós agradecemos muito a presença do senhor, as informações, e que Deus o abençoe para que consiga atender todas as crianças, porque as mães, eu já passei por isso quando tinha as crianças pequenas, que desespero. Eu entrava no consultório do pediatra, eu rezava para que Deus iluminasse a cabeça do pediatra para ele entender o que estava acontecendo com a criança e descobrir, né, aquela aflição de mãe. Então, eu agradeço, cumprimento o senhor, reconheço a categoria, a qualidade, a competência do senhor, e para nós mocoquenses é uma honra tê-lo como pediatra em nossa cidade. Eu agradeço a oportunidade, né, da TV Direta, e espero a gente ter contribuído de alguma forma, né, um pouquinho, né, se a gente pôde contribuir um pouquinho, para a gente já se sente satisfeito. Muito obrigado pelo convite, e se precisar a gente está de volta outras vezes. Obrigada. Consultório médico Dr. Marcos Aurélio do Amaral, CRM 55066, Ortopedia e Traumatologia, Medicina do Trabalho. Agende já a sua consulta, Rua Antônio Teófilo 674, próximo a Sabesp. Telefones 19 3656 2593, 19 3666 1541. Consultório médico Dr. Marcos Aurélio do Amaral. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dr. Júlio, aqui da Royan Odontologia. Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre protocolo, né? A prótese do tipo protocolo, que hoje em dia está muito em alta, né? Está muito sendo falada aí por todo mundo. Eu queria tirar algumas dúvidas, queria conversar um pouco sobre esse assunto e sobre um tipo de prótese que tem mudado a vida de muitas pessoas, né? Então, essa prótese nada mais é do que uma dentadura, porém sobre os pinos de implante, né? Os pinos de implante surgiram aí há algum tempo já e cada vez mais eles vêm passando por melhorias. Hoje em dia eles são super seguros, né? São muito tranquilos. Isso é uma das dúvidas que as pessoas têm, né? Se dói, se é um processo doloroso, e na verdade não. É um processo bem tranquilo, né? É um processo cirúrgico inicialmente, mas bem tranquilo. Hoje em dia a gente tem várias técnicas, como a laser terapia, vários medicamentos que ajudam a gente no controle do pós-operatório. Então é um procedimento seguro. Outra dúvida que as pessoas têm muito é em relação à idade também. Se é o paciente um pouco mais idoso, pode realizar esse tipo de cirurgia. E na verdade não tem empecilho nenhum. O paciente estando saudável, vamos supor uma idade de um paciente de 90 anos. Se ele estiver saudável, ele pode fazer esse tipo de cirurgia. Não é um problema pra gente essa questão. Então basicamente, o paciente vai primeiro fazer esse processo cirúrgico da instalação dos implantes, e posteriormente, ou muitas vezes imediatamente, nos próximos dias, ele já vai estar aí com essa prótese parafusada sobre os implantes, né?
Então o que a gente tem com essa prótese? A gente tem muito mais qualidade de vida para o paciente, né? Muito mais segurança para ele sorrir, muito mais segurança para ele mastigar. A gente comenta que é um divisor de águas aí para o paciente que usa prótese total ou que quer fazer uma, né? Ele partindo para uma prótese do tipo protocolo, que é uma prótese fixa, você não precisa remover ela, né, para higienizar, você não precisa remover ela para dormir. A gente comenta que é um divisor de águas para o paciente porque a qualidade de vida desse paciente muda demais, né? É muito difícil um paciente que troca a prótese ou faz uma e fica insatisfeito, porque realmente só traz benefícios a ele. Inclusive, esses benefícios, eu queria até mostrar uma imagem aqui para vocês. É uma imagem bem simples, mas que consegue retratar muito o que é isso que eu estou falando, né? De qualidade de vida, de sorrir com mais vontade e de trazer tudo isso aflorar aí. É uma imagem que eu queria mostrar de um caso aqui que a gente fez. Só uma diferença aí, né, do que o paciente conseguiu devolver aí, né? Então a gente vê aí o sorriso, né? Não tem como o paciente não ficar emocionado com esse resultado, né? Então com essa imagem aí a gente termina hoje aqui. Se caso alguém tiver alguma dúvida aí em relação a esse procedimento, pode entrar aqui em contato com a gente que a gente tira todas as dúvidas. Caso queira fazer uma avaliação também, algum exame aqui com a gente, estamos à disposição. Boa semana a todos.